Olá, boa noite. Hoje é dia 1 de maio, dia do trabalhador. Das dezenas ou centenas de fotografias que fomos vendo durante o dia acerca das diversas manifestações, relativamente a este dia, esta foi talvez a fotografia que me deixou mais preocupado, digamos assim. Não há distâncias de segurança, não há grandes cumprimentos de todas e mais algumas regras às quais que nos têm sido impostas nos últimos dias. No entanto, não vou fazer grandes comentários acerca delas, porque acho que não faz sentido fazê-los. Boa noite, Helena, boa noite, Jacinto, boa noite, Rui. Olá, boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. Boa noite também ao Rui. E penso que, sem mais demoras, vamos já saltar para os números do relatório de situação, até porque o programa de hoje promete ser longo e interessante. Ultrapassámos os 1000 mortos em Portugal diretamente relacionados com a Covid-19, 1007 às 24 horas de ontem, um crescimento de 2%, foram mais de 18 pessoas que faleceram nas últimas 24 horas. Quanto a total de casos confirmados, estamos com 25.351, são mais de 295 que ontem, um crescimento de 1,2. Também de referir que os casos recuperados cresceram de 128, são agora 1.647, são mais 8,4% que ontem. A nossa taxa de mortalidade chegou aos 4%. Uma pequena observação e rápida sobre a situação na região norte, que continua a ser a mais problemática. A região norte, que recordo, tem 37% da população portuguesa, mas tem 60% dos casos confirmados e 57% dos óbitos. Dos 295 casos confirmados hoje, 141 foram na região norte, das 18 mortes, 12 foram a norte. No que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados, não temos grandes alterações a registrar, aliás, elas mantêm-se mais ou menos a divisão pelas mesmas faixas etárias e na mesma percentagem que temos visto nos últimos dias. E no que diz respeito à caracterização dos óbitos, continuamos com a taxa de mortalidade dos óbitos a situarem-se acima dos 70 anos, são 87% das mortes verificadas. A taxa de mortalidade de mais de 70 é de 14,1%, com mais de 70 temos casos confirmados 6.194%, com mais de 80, e passando só aqui para a faixa etária de mais de 80, a taxa de mortalidade é 17,1%, com 3.967 casos. Vamos ao relatório clínico. O relatório clínico que hoje tem, de certa forma, boas notícias, e nós olhamos para os números sempre, não pelo número em si, mas pelo número comparado com os óbitos. Aliás, esse é o exercício que deve ser feito, porque os números de UCI, os números de casos internados, não aparecem por acaso. E considerando isso, temos hoje em UCI 154 casos, o que significa um crescimento de apenas 0,65% em relação ao dia de ontem. Já nos casos internados, em internamento, vamos lhe chamar normal, temos um decréscimo de 6,2%, portanto 892 casos internados. Rapidamente saltando até à Amadora, registram-se hoje 301 casos na Amadora, é um crescimento de 2% em relação ao último relatório, também igual o mesmo crescimento na área metropolitana de Lisboa, com 2%. A Amadora sobe para casos por cada 1000 habitantes para 1,66, recordamos que ontem tinha 1,62. Na área metropolitana de Lisboa este número situa-se no 1,6. Se olharmos ainda para a área metropolitana de Lisboa, os municípios com mais casos por 1000 habitantes, temos Lisboa com 2,95, Loures com 1,86 e a Amadora com 1,66. A Amadora representa, em termos de casos, na referida área metropolitana, 6,6, a sua população é de 6,4 de toda a área metropolitana. Esta área metropolitana tem um peso a nível nacional de 17,9% dos casos e a Amadora 1,19%. Para terminar, temos olhado sempre para os municípios com maior densidade populacional, dos quais temos a Amadora com 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, Odivelas com 6.150 e Lisboa com 5.000. Olhando para estes números, a Amadora tem 12,54 infectados por quilómetro quadrado, Odivelas 8,92 e Lisboa 14,96. Se aplicássemos à Amadora o mesmo rácio por quilómetro quadrado destes municípios, teríamos, utilizando o rácio de Lisboa, 359
utilizando o rácio de Odivelas apenas 214. E quanto a números é tudo, e sem mais demoras, eu faço já a introdução da nossa convidada de hoje, Raquel Varela, historiadora. Muito obrigado por estar aqui connosco nos Minutos Pandémicos e por vir partilhar um pouco do seu saber sobre esta situação. Helena. Obrigada eu pelo convite. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Raquel, vamos começar por falar um bocadinho sobre a questão que estávamos a falar em off. Dizia que tinha sido a favor do confinamento. O que é que mudou para essa opinião já não ser tão favorável? Bom, antes de mais nada, eu fui a favor do confinamento com vários colegas, com base em dados que nos chegavam sobretudo da Itália, que tinham a ver com a taxa de letalidade e da China, e com a taxa de contágio. Isto, obviamente, nós quando conhecemos estas taxas e relacionamos com a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e com a quebra de camas no SNS, portanto no serviço público, e com o número de camas em cuidados intensivos, que é um dos mais baixos da Europa, e com o número, um rácio aquém do necessário em termos de cuidados especializados, nomeadamente na medicina e na enfermagem intensiva, tudo isto nos levava para uma situação de ameaça de colapso do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não havia outra alternativa a não ser apoiar uma medida medieval, porque, vejam bem, um governo no século XXI, governos do mundo no século XXI, tinham que ter apostado muito na investigação de virologia nos últimos 30, 40, 50 anos, que era montante, que era jusante, que era compreender porque é que e como é que se evitam epidemias e pandemias e como é que se curam no limite. E, portanto, nós temos essa investigação, é uma investigação essencialmente, é uma investigação ela não é essencialmente privada, porque nós continuamos a ter massivas quantidades de investigação nas universidades públicas, mas depois os critérios de aplicação dessa investigação são essencialmente privados, relacionados com a indústria farmacêutica, e, portanto, a indústria farmacêutica, obviamente, orienta-se para onde há lucro e não para as necessidades de bem-estar, muito menos para a medicina nestes campos. Portanto, a primeira coisa a fazer é essa. A segunda, falhado essa, era pensar que nós não podemos ter cidades de 10 milhões de habitantes onde há este tipo de invasão dos habitats naturais que, obviamente, mais cedo do que tarde, põem-nos em contacto com os nossos competidores naturais, esta expansão urbana que são as bactérias e os vírus. Falhado também aqui, esperava-se pelo menos que se tivesse voltado toda a bateria de cientistas que existem, software, tecnologia, para perceber a real taxa de contágio da doença. Ora, isto ao início podia ter sido feito através das cadeias de contágio, ou seja, estudar as pessoas que estão doentes e testar todas as pessoas que tiveram em contacto com essa, para perceber de que tipo de doença nós estamos a falar. Isso começa a ser feito agora. E agora o que nós temos é um panorama, tudo indica, portanto eu vou dizer tudo indica, a partir do que nós temos, é um panorama completamente distinto daquele que nos foi dado no final de fevereiro, a partir da China e da Itália. Ou seja, nós temos já um estudo chinês a dizer que há 80% de assintomáticos. O que nós tínhamos até aqui era 25% de assintomáticos. Portanto, nós passamos para 80% de assintomáticos, ou seja, nós estamos a falar de uma doença que, para a esmagadora maioria das pessoas a serem confirmados estes dados, ela não tem qualquer significado. Portanto, as pessoas não é que adoecem de forma ligeira, elas não sabem que tiveram em contacto com os vírus e, no entanto, desenvolvem, indica anticorpos. Claro que isto também começa a ser cotejado com dados micro que são feitos, por exemplo, lares que são testados massivamente e a maioria é assintomático, uma comunidade de etnia cigana no Alentejo, começam a ser testadas
pequenos locais onde se descobre que a maioria é assintomática. Bom, e desse ponto de vista, há muitos epidemiologistas que estão a mudar de opinião e a dizer, se nós temos realmente 80% de assintomáticos, então não faz sentido o confinamento, não existe esta perigosidade e remete-nos, obviamente, para o facto que, a ser verdade, os governos do mundo deixaram-nos como única opção um colapso económico, social e de doença mental que aí vem massiva, quando tratava-se apenas de ter sistemas de saúde robustos. O que é que isto quer dizer? Nós, quando vamos na autoestrada, já repararam que existem 2 faixas ou 3, e depois existe uma faixa que é muito cara. A construção de uma autoestrada, aquele cimento, exige uma construção complexa. Há uma faixa que nunca tem ninguém. E um bom liberal diria, mas porquê é que nós vamos construir uma faixa a mais que não usa, que ninguém tem, ninguém usa, a não ser quando há um acidente? A resposta é para quando há um acidente. E, portanto, nós precisamos de ter mais capacidade nos serviços de saúde, nós não temos nem sequer para as necessidades que existem, quanto mais para quando há uma exceção. Portanto, Foi o caso. Foi o caso, estávamos perante uma exceção. Nós estávamos perante uma exceção e sem ter faixa de rodagem onde encostar. E, portanto, mandou-se toda a gente encostar. Há um acidente, vocês durante 2 meses não se mexem porque não há onde encostar. Ou seja, o que é que se está a verificar? Que a doença nem sequer se dá por ela na maioria, na esmagadora maioria. Hoje um estudo em Itália indica já 62% de imunidade. Portanto, são vários os estudos que estão a chegar a dizer isto. Ou seja, a doença nem sequer se dá por ela na maioria dos casos. Há uma ínfima parte dos casos que se dá por ela com sintomas ligeiros e há uma ínfima, pequeníssima parte que necessita de atendimento hospitalar e ainda há outra ínfima parte que necessita de cuidados intensivos. Num quadro em que não há imunidade geral, mesmo o ínfimo do ínfimo do ínfimo significa uma necessidade, uma grande capacidade hospitalar, nomeadamente da medicina intensiva. Bom, mas isto não se cria de um dia para o outro. Nós tivemos esta atitude de ir a correr comprar ventiladores, que afinal também nunca chegaram, não é? Só chegaram 65. Ou seja, e em chinês, segundo consta. Se a evolução da doença tivesse sido realmente massiva, os ventiladores não tinham chegado, não é? Mas o problema é que nós até podemos fabricar de repente ventiladores se virarmos a produção para aí. E aliás é espantoso que os europeus produzam carros, aviões e tenham dificuldade em produzir ventiladores ou uma coisa tão simples quanto uma máscara de papel. É disto que nós falamos. Portanto, nós quando dizemos os governos atuaram bem, os governos atuaram terrivelmente mal. Fizeram depender uma coisa básica de saúde pública e proteção, como é uma máscara descartável, do único país do mundo. Há um único país produtor no mundo que produz máscaras, aparentemente, é a China, que é nada mais, nada menos um país que fica do outro lado do mundo. E, portanto, isto, obviamente, o que a pandemia ela faz-nos pensar em muita coisa, não é? Muita coisa que ficou clara, mas uma das coisas que ficou clara é que as cadeias de produção que permitiram uma grande acumulação do capitalismo nesta sua fase de declínio, sobretudo a partir da crise dos anos 70 e da crise violenta dos anos 80, que foi deslocalizar a produção para a China, para partir aqui a espinha aos grandes sindicatos europeus, essa estratégia acabou por ter como resultado que nós conseguimos produzir alta tecnologia de software e depois não temos uma máscara de papel. E isto, do ponto de vista de gestão da sociedade, revelou-se um erro de traço, entre muitos outros. Raquel, Helena, desculpe, só ainda, porque ainda estamos aqui na questão hospitalar, só introduzir aqui um outro tema que eu gostava também de saber a opinião da Raquel, e pegando o mesmo exemplo das autoestradas e do para tudo, ninguém se mexe. Nós tivemos o outro dia publicado pela revista da Ordem dos Médicos um estudo, aliás, este já se andava a falar nestes números há muito tempo, mas que tivemos entre 2.000 a 4.000 mortes mais que não estão diretamente relacionadas ou que não estarão diretamente relacionadas com a Covid-19. E isto pode-se justificar também pela falta de acompanhamento hospitalar. E esta falta de acompanhamento hospitalar pode ter 2 razões. Uma é que os hospitais não deram resposta, a outra é que as pessoas não recorreram aos hospitais.
E eu vivi na primeira pessoa a experiência de passar uma noite num hospital da Grande Lisboa, em que, durante uma noite inteira, entraram 2 pessoas na urgência. Que era um hospital que tinha sempre 200, 300, 400 pessoas por noite naquela urgência. Mesmo partindo do princípio e admitindo e sendo simpático que só 25% das pessoas que recorriam normalmente à urgência eram casos verdadeiramente graves, 25% de 400 são 100 pessoas, só lá foram 2. Portanto, há aqui algo que também não falhou ou que falhou nesta área, não é? Não, o que se passa, tudo indica, mais uma vez eu vou dizer, porque nós ainda estamos assim a ver o filme a passar, e portanto ainda não conseguimos ter uma noção clara de tudo, mas tudo indica que a comunicação social criou uma situação de pânico, portanto gritando às pessoas fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa, e uma boa parte das pessoas entrou em pânico e portanto deixou de recorrer aos hospitais quando necessitava, e nós estamos a falar, segundo aquilo que nos é apresentado pelos médicos, de doença aguda que não foi suficientemente valorizada e terá contribuído para essas mortes. Também tudo indica que uma parte dessas mortes são Covid não diagnosticado, porque nós ainda hoje temos camas nos cuidados intensivos que não estão a ser utilizadas, que estavam direcionadas para o Covid, para a Covid-19, mas temos mortes em lares, porque fomos a correr ao fim da cadeia, portanto, à zona mais especializada do hospital, mas não protegemos tudo o que vinha para trás, e tudo o que vinha para trás, nomeadamente os lares. Deixando o país, aliás, perante uma coisa que toda a gente sabia, e era uma daquelas coisas que também veio ao de cima, porque nós enfiávamos a cabeça na areia, que é os idosos é quem mais contribuiu em termos de impostos e trabalho ao longo da sua vida, e nós temos um terrível serviço público nas casas de cuidados de idosos, nos lares, etc., e aí descorámos completamente. Aliás, a medida foi proibir, de uma forma, creio eu, violentíssima, do ponto de vista da saúde mental, o acesso de familiares, mas deixar os profissionais de saúde desprotegidos, que é das coisas mais escandalosas que aconteceu neste período, entrar nos lares, não é? E, portanto, nós chegámos a esta situação em que, pelos dados da Escola Nacional de Saúde Pública, nós temos uma mortalidade elevada acima dos 75 anos e tudo indica, feitas estas contas, cruzando as contas da DGS com a da Escola Nacional de Saúde Pública, que nós podemos estar a falar de 50% de mortes em lares. E isto dá uma dimensão da irracionalidade com que gerimos este processo, não é? Descorando uma parte central do Serviço Nacional de Saúde, que ontem a Ministra veio dizer que se pode resolver porque vai-se subcontratar ao privado esse serviço, o que é verdadeiramente incrível, porque nós estamos a entrar numa crise económica em que o Serviço Privado de Saúde em Portugal vive essencialmente disto que eu vou explicar, da ADSE e dos seguros que as empresas pagam aos seus trabalhadores. E tudo isto só vive em setores que dão lucro, ou seja, por exemplo, politraumatizados de acidentes não vão, doentes oncológicos a partir de X plafond não vão, e, portanto, o serviço privado é uma coisa para repor a força de trabalho rapidamente e mandá-los para trabalhar de volta, e só mexe naquilo que dá boas taxas de lucro. Significa que com uma taxa de desemprego galopante e uma economia a meio gás, o serviço privado de saúde virtualmente entra em falência. Ora, o governo aprovou um estado de emergência que na teoria poderia requisitar os privados e nunca fez. Portanto, nós estivemos a montar hospitais de campanha, tendo hospitais, inclusive os hospitais dos SAMs, por exemplo, fechados, com excelentes condições, camas por utilizar em vários hospitais privados neste país de norte a sul, até porque o declínio, nós temos isso no meu livro sobre a história do Serviço Nacional de Saúde, o declínio das camas no serviço público, a tal faixa na autoestrada, é concomitante com o aumento das camas no setor privado. Mas temos uma espécie de requisição dos privados ao público. É incrível, mas foi isto que aconteceu, segundo o que a Ministra anunciou ontem, ou seja, o setor privado da saúde pode sair desta pandemia
ficando com o setor subcontratado mais lucrativo do SNS, o que ainda por cima põe em causa toda a estrutura de enfermeiros e médicos, porque quem tabela o valor do preço da força de trabalho no setor privado é o setor público, ou seja, o setor privado paga consoante paga o setor público. Quanto mais nós destruímos o setor público, mais nós proletarizamos, é um jargão sociológico, mais nós pagamos menos e cuidamos menos e temos piores condições laborais no setor privado. E, portanto, é este quadro que nós temos, em vez de uma requisição do público ao privado, nós temos uma requisição do privado ao público, o que nos demonstra uma coisa muito importante, que eu, desde o início desta pandemia, nos parecia claro a alguns cientistas sociais, é que o facto de nós termos demonstrado tão bem o que é o falhanço das políticas neoliberais, a importância do Serviço Nacional de Saúde, não chega para defendê-lo. É preciso organização, é preciso partidos, é preciso sindicatos, é preciso lutas organizadas nos locais de trabalho, como se tem sido feito em muitos países, nomeadamente a França e inclusive aos Estados Unidos. Eu hoje estive em contacto com grupos organizados de saúde nos hospitais de Manhattan, onde há umas comissões de trabalhadores que se reorganizaram só durante a Covid para tentar impor melhores condições de trabalho e, sobretudo, mais serviços públicos nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe muito essa questão. Portanto, isto tudo vai depender da organização e da resposta organizada das pessoas, porque senão nós podemos sair desta pandemia com menos Serviço Nacional de Saúde e não com mais Serviço Nacional de Saúde. Raquel, falando precisamente nesta questão económica, e até porque esta semana foi marcada por esta apresentação de um plano de desconfinamento, digamos assim, por parte do Governo, o que é que se perspectiva a partir de 4 de maio para a economia em Portugal? O problema da economia portuguesa já vinha de longe, era mais que conhecido. A partir de 2008, a partir da adesão à União Europeia, desde o 25 de Abril mudou-se das colónias para a União Europeia. A União Europeia, sobretudo a partir final dos anos 80, teve uma grande mudança, que foi a ideia de nós... há um processo crescente de dependência, que eu agora, enfim, não tenho tempo de explicar, porque senão vou-vos tirar muito tempo, mas sobretudo a partir de 2008 há um processo de desnacionalização. Isto quer dizer o quê? Que grande parte da economia passa a estar mais dependente do exterior. A cereja no bolo foi esta semana a Brisa ser vendida. A Brisa é paga com os nossos salários, porque a Brisa tem um contrato de parceria público-privado ser vendido aos holandeses. Quer dizer, há 15 dias, há 3 semanas, chamava-se repugnante aos holandeses e depois entrega-se a Brisa, que infelizmente não é a Brisa, porque quem sustenta a Brisa não são os carros que lá passam, somos nós através de contratos absolutamente obscenos de PPPs, aos fundos de pensões holandeses. Portanto, há aqui um processo de desnacionalização. Esse processo colocou Portugal no sistema internacional de Estados como um país voltado para pagar juros da dívida pública, através de erudir salários e pensões, erudir serviços públicos e turismo, uma monocultura de turismo. Ora, o turismo é não é preciso ir a Karl Marx, pode-se ir ao liberal, ao pai Adam Smith, para explicar que um país não se sustenta dependente de uma única, quer dizer, ninguém vai comprar os ovos e pôr-os todos no mesmo cesto. E depois tem que se pensar o que é esta economia do turismo, porque a economia de turismo que nós tivemos sempre foi uma economia voltada para setores baixos, de baixo valor agregado. É uma coisa de massas e de pouco valor. É a Ryanair Hostel. E tanta gente que saiu das suas casas para fazer hostels para conseguir sobreviver à crise de 2008, indo para trás do seu posto ou voltando a viver estilo família proletária do século XIX, com a família, com os avós, com os pais, etc. Portanto, esta economia não é uma economia... Nós temos que ter uma economia voltada para a ciência, a produção essencial, o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, um desenvolvimento de bons serviços públicos,
um desenvolvimento de transportes públicos e não de carro individual. Quer dizer, há aqui uma série de opções, porque se nós dizemos, não, mas agora vamos a correr todos salvar as empresas de turismo. Eu sou a favor de todas as políticas que defendam empregos, porque o trabalho não é um privilégio. O trabalho é um direito. É uma obrigação de todos trabalharmos, se não somos doentes, nem crianças, nem idosos, e é uma obrigação dos governos garantir que todos podem trabalhar. Portanto, o trabalho é uma necessidade da sociedade, é uma necessidade das pessoas, é a vitalidade da sociedade. Não pode ser um privilégio. Ninguém pode ganhar um trabalho. O trabalho tem que ser uma coisa adquirida. Eu digo e sublinho. E, portanto, as pessoas têm que trabalhar bem, mas têm que ter trabalho. Não podem ser lançadas para o desemprego. É inadmissível andarem a viver de mão estendida, a pedir subsídios disto, subsídios daquilo, e no limite bancos alimentares, sopa de pobres, quer dizer, isto é completamente indecente. Uma sociedade não se sustenta assim. Não se sustenta economicamente, mas também não se sustenta eticamente. Isto é muito importante. E, portanto, eu sou a favor quando me dizem há não sei quantos mil desempregados. Eu penso que a taxa real de desemprego vai superar os 25% e desta vez não há a válvula de escape da imigração. Vai haver enormes conflitos sociais na sociedade portuguesa, mas se me disserem nós não podemos mandar estas pessoas para o desemprego, eu concordo. Mas se me disserem, não, mas vamos a socorrer em layoff cadeias de franchising, o Hotel Hilton, a FNAC, não sei quantos hotéis, mas nós queremos hotéis nos centros da cidade ou queremos as pessoas a viverem em conforto com os centros na cidade? E há alguns hotéis, porque tem que haver algum turismo, eu também sou turista, gosto de viajar, não é? Portanto, nós temos que perguntar para quê? O que é que nós queremos? Nós queremos voltar ao que éramos. Se nós queremos voltar ao que éramos, a única certeza que podemos ter é que na próxima crise económica, porque as crises económicas não são provocadas, esta crise não foi provocada por um vírus, nós já temos uma contração económica nos últimos 2 anos significativa na economia mundial. A próxima crise económica, que o próprio FMI a antevia como uma crise gravíssima. O vírus acelerou e demonstrou imensa fragilidade de uma economia que tinha injetado, por exemplo, na Europa, 200 mil milhões de euros através do Fundo de Estabilização Financeira, que não é dinheiro que tenha correspondência real. Se colocarem todos os portugueses a trabalhar 48 horas por dia, é impagável, porque o dinheiro que se colocou na banca não existia. Os juros baixos durante 20 anos são falsos, nunca houve uma relação produtiva minimamente equitativa, sobretudo então desde a entrada do euro, que é um marco não flutuante, em que a nossa produtividade é metade da alemã por razões de gestão e de ciência e de tudo isso. E, portanto, voltar voltar para trás, privatizar mais a saúde, colocar mais crédito, salvar através da segurança social empresas lucrativas, isto só nos vai engendrar uma crise económica ainda maior na próxima. Raquel, mas deixe-me só interromper para lhe colocar uma questão que é a seguinte. Nós vamos passar esta onda da pandemia, mas acho que ninguém pode ter ilusões de que vamos ter o tsunami da economia, e mais do que o tsunami da economia, o tsunami social. Como é que vamos conseguir dar a volta a isto? Como é que vamos conseguir evitar aquilo que já está a acontecer de voltarmos a ter, enfim, nunca desapareceu, mas agora em situações muito mais graves e pela sua dimensão, fome em Portugal? Jacinto, obviamente essa é a pergunta, creio eu, mais central o único exemplo histórico que nós temos para trás é a crise do choque, chamada crise do choque petrolífero, que é o esgotamento da reconstrução do pós-guerra em 1970-73, que vai acabar com o padrão ouro e começar, aliás, esta financiarização da economia. Ora, o que aconteceu é que nós tivemos uma queda brutal no PIB, uma contração gigante no PIB em 1974, as empresas começaram a despedir massivamente, e os trabalhadores ocuparam as empresas para impedir, para manter a elaboração. Não era por um ideal socialista. A consciência socialista
veio depois. O primeiro impulso para ocupar centenas de empresas, mais de 600 foram ocupadas em 74, 75, era manter os postos de trabalho, manter a elaboração. Essa era a ideia. E o Estado foi obrigado a ir atrás e capitalizar essas empresas, mantendo a elaboração. E o que nós tivemos em 75 foi uma transferência. A contabilidade, para que entendam lá em casa, a contabilidade nacional divide-se em rendimentos do capital e do trabalho. O capital é juro, lucro e renda, e do trabalho. E a taxação é feita oficialmente de acordo com esta divisão. Ora, o que nós tivemos nessa altura foi uma transferência, a maior de sempre na história de Portugal, de 18% do capital para o trabalho, 18% da massa toda em Portugal para o trabalho, alocada a manter postos de trabalho, a nacionalizar várias empresas e a construir serviços públicos massivos, como o Serviço Nacional de Saúde, que começou, aliás, a ser construído em 74 com a nacionalização das misericórdias não públicas. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer é que os trabalhadores, quando lutam, saem das crises mais fortes. Quando não lutam, acontece o contrário. O contrário aconteceu em 2008. Nós tivemos, na altura, eu agora estou a dizer de cor, uma transferência de rendimento do trabalho para o capital de cerca de 2 mil milhões, penso eu, mas eu não tenho a certeza se este valor está correto e, portanto, não o tomem à letra. Nós tivemos essa enorme transferência. Portanto, eu penso que o que vai acontecer nos próximos meses vai depender da capacidade de luta organizada dos trabalhadores, que não são só os trabalhadores industriais, são os professores, são os médicos, nós temos 86% dos médicos em Portugal, são trabalhadores por conta de outrem, não são profissionais liberais. Portanto, nós quando falamos em classe trabalhadora, pensamos na classe trabalhadora de Fátima Castro. Nós temos uma classe, nós hoje temos, quando se fala da pobreza da classe média a ir aos bancos da fome, nós estamos a falar de N profissionais que muitas vezes juridicamente até parecem como profissionais liberais. O que é que se descobriu nesta pandemia? Uma coisa, bem, nós estudamos esta área e, portanto, sabemos bem. Mas também se podia saber no grande público se houvesse interesse dos grandes meios de comunicação social em informar com cuidado as pessoas do que é que se passa. Descobriu-se que o mercado de trabalho português é um queijo suíço. As primeiras medidas que o governo aprovou de tentar matizar a pobreza, descobriu-se que mais de metade estava fora. Estava fora porquê? Porque são falsos recibos verdes, são falsos profissionais liberais, aparecem como sócios gestores, mas isso é uma forma jurídica, na verdade são trabalhadores a tentar desenrascar-se, é o famoso empreendedor. Ou seja, nós temos um mercado de trabalho completamente fragmentado, em que as pessoas não têm o mínimo de segurança. Hoje, aliás, se olhar para uma parte dos portugueses e lhe disser prefere viver no século XXI ou no século XIX com uma enxada na mão, vão dizer que eu vou voltar para o século XIX. Eu tinha mais segurança no século XIX do que tenho hoje. Eu tinha mais certezas no início do século XX do que tenho hoje. Como é que é possível nós termos chegado a isto quando nós nunca produzimos tanto, nunca tivemos tanto desenvolvimento científico e tecnológico? Como é que nós não sabemos pôr isto ao serviço do bem-estar das pessoas? Raquel, vou interrompê-la até porque no seguimento das suas palavras há uma questão que nos está a ser colocada por alguém que nos está a ver e que foi um bocadinho nesse sentido do ao tempo volta para trás. Que pergunta a Júlia Pires, não foi o euro e a integração europeia que conduziram a esta situação, vírus à parte? Não, o euro e a União Europeia pioraram esta situação. E quando eu digo ao tempo volta para trás, eu não sou defensora, eu sou defensora eu gosto da ideia de progresso. O problema é que às vezes a gente caminha para o declínio e nós estamos neste momento, enquanto nação, enquanto mundo, a caminhar para o declínio. Estamos a correr caminho de um precipício. E por mais que isto seja duro o que eu vou dizer, eu já expliquei para trás o que é que isto significa, ajudar determinadas empresas agora é acelerar o caminho para o precipício, embora nos pareça no imediato que é salvá-lo. O euro teve esse papel. O euro é um marco não flutuante. A Alemanha fez a sua reunificação no meio de uma gigantesca crise económica
E a saída foi grande precarização do trabalho interno na Alemanha, congelamento do salário interno na Alemanha, com a criação de programas assistencialistas massivos e, portanto, substituiu o direito ao trabalho pelo direito a ter alguma assistência. Isso é eticamente muito, muito desorganizador da sociedade, porque o trabalho confere muita dignidade às pessoas e a dependência não. E a Alemanha começou a emprestar juros a crédito barato aos bancos da periferia e também aos bancos dos países centrais. Ora, esse dinheiro não existia, portanto o que nós temos é um castelo de cartas que a pouco e pouco vai caindo. Caiu em 2008 e também cairá agora. E eu, aliás, fico completamente impressionada com a facilidade com que o FMI e a União Europeia vêm anunciar mais crédito. Mas crédito para quem? Vai pagar quem? Como? Então, nada disto tem qualquer realidade na produção. E, portanto, isto já correu mal em 2008, já correu mal agora e vai correr muito pior daqui para a frente se não se puser um travão nisto. Nisto há que começar do zero. Nós temos uma expansão, se a nossa telespectadora entrar, até se fizer no Google e colocar a dívida pública mundial, vão-lhe aparecer gráficos que têm uma expansão da dívida desde 1970, que é quando acaba Bretton Woods, na crise do chamado choque petrolífero. E, portanto, nós estamos a imprimir dinheiro, capital, mas dinheiro que não existe na realidade e que procura dar resposta ao quê? Ao capitalismo em declínio. O que é o capitalismo em declínio? Significa que a grande maioria das empresas não consegue sobreviver no jogo da competição e, portanto, endivida-se. E endivida-se no banco. E porquê é que a padaria portuguesa, vejam este raciocínio, porque é que a padaria portuguesa diz que não consegue pagar salários ao final de 15 dias de confinamento e a padaria aqui do meu bairro consegue durante 2 ou 3 meses? Porque a padaria do meu bairro tem uma produção real e poupanças até. A padaria portuguesa vive numa competição gigantesca de franchisings e abre mais lojas em sítios mais caros e já vivia em cima, aliás, de salários mínimos escandalosos. E depois aquilo tudo está endividado. Estas empresas, quanto maior, mais endividadas estão à banca, mais irreais são. E um dia batem-nos à porta e dizem precisamos de ajuda. Bom, mas vejam, se nós ajudarmos a padaria portuguesa, nós não vamos ter médicos para os trabalhadores da padaria portuguesa, nós vamos ter professores para os filhos dos trabalhadores da padaria portuguesa, porque isto é limitado a nossa capacidade produtiva. Raquel, o nosso tempo, já ultrapassamos largamente o nosso tempo, como já tem sido a panagem. Vou-lhe agradecer o facto de ter estado aqui connosco, mas não sei antes lhe pedir que deixe ficar uma mensagem para os tempos que aí vêm e sobre a forma como os devemos encarar. Bom, o que é que eu posso dizer? Eu quero deixar uma mensagem de esperança. Estamos aqui no 1º de maio. Eu acho que os trabalhadores têm sido uma força... Os trabalhadores organizados, não é assim... O povo, às vezes, é uma coisa um bocado descontrolada e assustadora na história, mas os trabalhadores organizados na história têm sido o fator mais benéfico, que mais contribuiu para a conquista dos direitos, inclusive o direito ao voto, conquistado pelo movimento, os primórdios do movimento sindical inglês, o cartismo, a jornada de 8 horas de trabalho, que se celebra neste 1º de maio, em 1886, em Chicago, os direitos ao trabalho igual para salário igual, a partir da Revolução Russa, enfim, nós temos os trabalhadores organizados, e o que é que eu posso dizer de esperança que seja realista e também não seja aqui um falso homem novo, um falso amanhã que canta que depois nunca canta. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que nós hoje temos trabalhadores muito mais qualificados, temos uma classe trabalhadora industrial qualificada, diferenciada, de serviços públicos altamente qualificados. Nós temos muita gente que sabe meter a mão na massa e em épocas de crise não deixa a linha da frente, como se viu agora durante a pandemia.
Eu acho que nós temos que confiar mais nestas pessoas, temos que apoiá-las mais quando elas lutam por si próprias e elas também têm que lutar mais pelo conjunto da sociedade. As lutas não podem ser só corporativas. Eu penso que os médicos, quando defendem os médicos, estão também a defender o Serviço Nacional de Saúde e têm que defender o Serviço Nacional de Saúde se querem defender os médicos. E idem para os enfermeiros. Enfermeiros que queiram defender os enfermeiros têm que defender um Serviço Nacional de Saúde para os enfermeiros. É assim. Ou seja, como é que se encontra o interesse individual das pessoas com este interesse universal, o interesse para todos? Eu penso que essa é a mensagem de esperança que eu posso deixar, porque de facto, olhando para a atuação dos governos, pese embora muita propaganda e muita ausência de oposição e de crítica, a atuação dos governos foi absolutamente desastrosa. Informaram-nos num dia que nós tínhamos que ir todos para casa e ser fechados, porque eles não tinham outra solução face a uma epidemia, quando, ao longo de todo o século XX, tivemos várias epidemias, algumas delas mais letais e mais mortais. O que nós não tínhamos era este grau de dependência industrial, este tamanho de cidades e esta erosão dos serviços nacionais de saúde. E, portanto, a responsabilidade aqui não é só da natureza, é a natureza combinada com uma economia que não consegue garantir o bem-estar das pessoas. Mas as pessoas têm que construir outra economia e têm que pensar como é que em liberdade nós conseguimos reverter isto, porque há algo que é evidente, nós não estamos em guerra. Nada está destruído à nossa volta. Nós temos imensa capacidade produtiva, imenso conhecimento, imensa ciência, imensa tecnologia à nossa disposição. E, portanto, o mundo que vai sair daqui é o mundo que nós queremos que saia daqui. Raquel, muito obrigado por ter estado connosco esta noite, por partilhar também consigo a sua visão dos tempos difíceis que vivemos e dos muito difíceis que ainda vamos viver. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. E nós continuamos a passos largos já para o fim destes minutos pandémicos, bem mais comprido do que aquilo que normalmente costuma ser. E eu, sem mais demoras, aproveito e despeço-me já, deixo-vos já a palavra. Até amanhã. Amanhã cá estaremos às 22 e já sabem, não estraguem aquilo que já conquistaram. Até amanhã. Até amanhã. Fiquem em casa. Não se esqueçam que não podem circular entre concelhos. Fiquem em segurança. Até amanhã, fiquem em casa, não evitem ao máximo efetuar saídas desnecessárias. Quando pudermos regressar à normalidade possível, digamos assim, muito se tem falado na questão das praias, vamos voltar a falar mais uma vez delas, em jeito de brincadeira. Como ainda não se sabe qual vai ser a solução adotada, fica aqui uma ideia, não sei se será viável ou não. Até amanhã. Minutos Pandémicos.